Tribunal de Justiça nega pedido da defesa do réu de desaforamento do júri popular do caso Isa. Com a decisão, o julgamento deverá acontecer mesmo em Pontal do Paraná, local onde o crime aconteceu. Veja. O Tribunal do Júri julgou na tarde desta quinta-feira o desaforamento do júri popular do caso Isa, morta em fevereiro de 2018 em Pontal do Paraná. A decisão para a retirada do julgamento da cidade foi negada. A informação foi confirmada pela advogada de acusação Thaís Matarassade. Em nota, a assessoria divulgou que, ao julgar o pedido de desaforamento formulado pela defesa do réu Everton Vargas, foi determinado que o julgamento pelo Tribunal do Júri deverá acontecer na cidade de Pontal do Paraná, local onde o crime foi cometido. O pedido de desaforamento do júri foi anunciado pelo advogado Cláudio Daledoni, minutos após o júri ser cancelado, no dia 24 de outubro de 2022, por falta de jurados, após 4 pessoas afirmarem que não poderiam analisar o caso de maneira isenta. Na época, um novo sorteio chegou a ser feito. Entretanto, o número de jurados foi insuficiente. O advogado do réu acusou a defesa da família de espetacularizar o caso, pedindo desaforamento para que o processo fosse julgado em outra comarca. Isso acontece, via de regra, pela espetacularização, isso não promovida pelo Ministério Público, mas pelos advogados de acusação que fizeram desse caso um verdadeiro espetáculo. Isso fez com que as pessoas tivessem uma concepção pré-concebida e condenatória. Isso tudo vai na contramão de direção daquilo que toda uma comunidade luta, que é a realização de justiça. E sem sombra de dúvida, o fato ocorrido hoje demonstra de uma forma clara e evidente que o Conselho de Sentença aqui, por conta dessa massificação, dessa espetacularização que os advogados da acusação promoveram, não reúne condições de um julgamento imparcial. Isso é coisa que dá muita força a esse pedido de desaforamento. Aonde quer que seja este júri, estaremos lá, família da Rosânia, do Sérgio. A família toda está ansiosa para que isso aconteça. Então, nós não estamos forçando que tenha que ser aqui ou que não tenha que ser aqui. Aonde a justiça determinar, lá estaremos. Nós temos essa serenidade porque nós sabemos que as provas, as circunstâncias do fato, tudo isso corrobora a versão da acusação. Isa foi morta após uma discussão no trânsito. O réu Everton Vargas efetuou disparos de arma de fogo, onde a jovem youtuber estava. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida, mas devido à gravidade do ferimento, ela não resistiu e morreu no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Na época, com exclusividade, a TVCI teve acesso à comanda de consumo de Everton Vargas, na noite do crime. Nelas foram marcadas 7 cervejas consumidas e, na outra comanda, uma cerveja marcada. Uma câmera de segurança flagrou o consumo das bebidas do estabelecimento e ele saiu do local aproximadamente 15 minutos antes do crime. Ainda em nota, com a decisão do Tribunal de Justiça de negar o pedido da defesa do réu para que o júri acontecesse em outra cidade, a expectativa, a partir de agora, é que o julgamento aconteça em breve. Com esta decisão, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ficou determinado que o júri do caso de Isabelle deve sim acontecer na comarca de Pontal do Paraná. Portanto, o pedido que a defesa havia feito, para se desaforar o júri, ou seja, tirar da cidade em que de fato o crime aconteceu, para que outra cidade julgasse o caso, esse pedido foi negado. Então, nesse momento, a expectativa da assistência da acusação, a expectativa da família é que o processo retorne para Pontal do Paraná, para que o juízo de Pontal, com a maior brevidade possível, possa marcar esse julgamento, para que finalmente o julgamento possa acontecer e que a justiça venha para a Isabelle. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu que o desaforamento não irá ocorrer. Entretanto, a defesa ainda irá insistir na questão do desaforamento. Nós entendemos que aquele Conselho de Sentença, de esponta própria, disse que não tinha condições de julgar o processo com isenção de ânimos. Isso nós continuaremos perseguindo judicialmente até que isso venha a fazer com que o julgamento, sendo lá ou sendo em outro lugar, em outra comarca, tenha isenção de ânimos em relação ao que irão decidir na vida de Everton Vargas. Bom,
dizer o seguinte, né? O que eu tenho falado aqui. São dois dos melhores escritórios criminalistas do Brasil. Isso aí ninguém questiona. Doutor Daledoni de um lado, o escritório Matarassade do outro, a Thaís, o doutor Cláudio. E eles vão tentar de tudo, cada um defendendo o seu cliente, é óbvio. Eu torço que esse julgamento saia, que esse júri venha acontecer, porque a família da Isa está sofrendo demais, cada vez que é adiado. Eu não posso dizer que sou amigo do Dr. Cláudio, mas nós conversamos várias vezes. Ele tem meu WhatsApp, eu tenho o telefone dele, o WhatsApp dele. Às vezes trocamos mensagens, eu também com o secretário dele. Às vezes ele não concorda com o que eu falo, pediu para que eu não falasse determinados adjetivos. Eu atendi, né, o que ele me pediu, não tem problema nenhum. O meu pensamento continua exatamente o mesmo, mas eu não vou falar aquilo que eu sempre falei aqui, né? Não me muda. Só que eu tenho um respeito muito grande pelo Dr. Cláudio Daledoni, porque ele sabe usar aquilo que ele aprendeu na faculdade, todos os caminhos. Ele é muito inteligente, ele é muito habilidoso. Esse julgamento foi adiado por conta dele, tecnicamente falando. Ele usou todas as artimanhas legais, obviamente, que ele poderia usar. Então, ele é um advogado espetacular. Muita gente não gosta do Dr. Cláudio pela forma que ele... Mas ele é um advogado espetacular, ele é chamado para defender casos muito complicados, lá no Rio de Janeiro, recentemente, né, também, enfim. E do outro lado, nada mais, nada menos que o escritório do Dr. Elias Matarassade, muito bem representado pela filha. A esposa é advogada, tem mais gente na família, né, doutor? Todos advogados, num escritório maravilhoso. E a gente espera que a justiça seja feita e que esse júri aconteça de uma vez por todas. Com relação ao local, a minha opinião é de que tem que ser em Pontal, sim. Foi ali que aconteceu o crime. E também há uma estratégia da defesa dos irmãos Vargas, tirar a pressão do local, claro. A Isa é daqui, a família é daqui. O litoral do Paraná está revoltado até hoje. Então tira o júri daqui e joga ela para Curitiba. Menos pressão. Mas pelo jeito não vai dar certo não, né? Pelo andar. Só que você viu que o Dr. Cláudio foi muito claro. Ele disse que vai continuar tentando. Vamos aguardar. O que a gente quer mesmo é que esse júri aconteça. E o Michel está aqui para falar um pouco também dessa questão aí do júri. Eu estava comentando aqui mais o lado jurídico, né, Michel? A gente sabe desse jogo legal, né, esse jogo jurídico aí, mas o sofrimento da família é muito grande. Dona Rosânia, Sérgio, o Felipe, que é o irmão, o Ebert. A família sofre demais com tudo isso também, que acaba sendo adiado, né, Michel? Boa tarde, meu querido. Bom trabalho aí para você e para o Bruno. Olá, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Tony, é exatamente isso. Enquanto toda essa indefinição acerca desse júri começa ainda, ou melhor, continua a dor da família da Isabelle Cristina. Então, infelizmente, cada passo que toda essa situação for dando, os familiares ficam ainda mais frustrados, mais tristes com toda essa situação. Esse julgamento, Tony, já foi marcado 2 vezes aqui na comarca de Pontal do Paraná. A primeira em março do ano passado, que acabou sendo cancelado ali por falta, não anexaram todo o processo ali que foi feito da reconstituição do crime, né? Inclusive, reconstituição essa que foi feito dias após o crime, não foi anexado ao processo. Sabendo disso, então, o Dr. Cláudio Daledoni pediu para que este júri fosse, então, colocado para uma outra data, já em março, então, do ano de 2022. A data foi em outubro,
também do ano passado. Naquela situação, antes do início do júri, há sempre aquela pergunta ali para os jurados. O juiz pergunta se aquelas pessoas que ali estão vão agir de forma imparcial acerca dos fatos que seriam apresentados durante as próximas horas ali durante o julgamento. E aquelas pessoas, os jurados, acabaram falando que não, que teriam conhecimento sobre o caso, teriam inclusive proximidade com este caso, sobrando apenas 4 pessoas, faltando então ali quórum para que esse julgamento acontecesse no dia 24 de outubro do ano passado. Então, por isso, naquela situação, foi também adiado. Ainda durante o dia 24 de outubro, quando esse julgamento foi cancelado, inclusive a gente mostrou aqui no Voz do Litoral ao vivo, o Dr. Cláudio Daledoni falou aqui também durante a nossa programação que pediria o desaforamento deste julgamento, tentaria colocar para uma outra comarca, segundo ele ali, uma comarca que não teria ligação alguma com este crime. Mas, Tony, todo crime que acontece na cidade deve ser julgado na comarca daquela cidade. É assim com todos os outros crimes que acontecem. E agora, então, após essa decisão do tribunal, sim, esse julgamento vai acontecer a uma data próxima a ser ainda agendada e vai acontecer agora na cidade de Pontal do Paraná. E, Tony, você utilizou muito bem a palavra jogo. É um jogo legal. É ali uma disputa entre esses dois advogados, a doutora Thaís Matarassade, de um lado, do outro lado, Cláudio Daledoni, tentando defender o seu lado, tentando defender os seus clientes. Então, toda essa movimentação, toda essa situação que acontece acerca do caso Isabelle Cristine é realmente um jogo legal, um jogo que acontece, então, como você bem disse, entre dois escritórios de advogados muito conhecidos, muito conceituados e também com muita credibilidade aqui do nosso país. Muito bem, mandou bem aí, Michel. A nossa missão aqui é acompanhar jornalisticamente esse caso. É lógico, nós temos amizade com a família, temos amizade com a Rosânia e com o Sérgio há muitos anos, desde que nós todos aqui dentro da televisão, não vamos ser hipócritas também, desde quando a Isa tinha o quê? Ô, Diana, quantos aninhos tinha a Isa quando vinha aqui? Uns 7, 8 anos, né? A Isa vinha aqui e o sonho dela era ser jornalista, o sonho dela era trabalhar na TVCI, ela falou isso várias vezes, né? E esteve com a gente em vários momentos, então é claro que a gente tem um sentimento especial. Não vou dizer aqui que eu pelo menos, eu não estou neutro nisso. Eu não posso dizer isso. Aí eu seria muito hipócrita de falar um negócio desse. Eu torço pela condenação. Um já está meio livrão, né? Um dos irmãos lá já está meio tranquilão. Mas que pelo menos um pague pelo que fez, né? Não, eu sei, mas existe, claro, por que você acha que ele quer tirar o júri daqui? Né? Porque daí você se tira a pressão do julgamento. Então, ele quer tirar o júri daqui, ele está fazendo o papel dele como advogado de defesa dos irmãos Vargas. Eu concordo com o doutor Cláudio. Qualquer advogado faria o mesmo. Porque aqui tem um sentimento muito forte em todo o litoral do Paraná de tudo que aconteceu. E nós vamos acompanhar jornalisticamente o que vai acontecer, né, Michel? Para encerrar o nosso link aí. Tony, com certeza. A partir do momento em que esse júri foi adiado, o júri aconteceria em outubro do ano passado, como eu expliquei há pouco também, havia toda essa questão. Primeiro, Tony, teria que de fato ser aceito ou então negado, da forma como foi negado, inclusive, o desaforamento desse julgamento. Agora, Tony, passo por passo, a partir da negativa do Tribunal do Júri, agora de fato esse julgamento deve ser marcado, deve ganhar uma nova data e eu acredito, Tony, que ainda neste ano, viu, Tony? Eu acredito que o julgamento aconteça ainda no ano de 2023, agora já confirmado que vai acontecer na comarca de Pontal do Paraná. Eu acredito muito, Tony, que ainda no ano de 2023 a gente consiga noticiar também aqui o julgamento aí do caso Isabelle Cristine. É isso aí. Muito obrigado, meu querido. Até daqui a pouquinho com mais informações. É claro que o júri acontecendo em Pontal, automaticamente vai ter um público enorme, dentro e fora, porque lá
o fórum não é muito grande, é a sala de julgamento, mas vai ter uma pressão natural de pessoas lá fora acompanhando. O doutor sabe disso, doutor Cláudio. E aí ele fala o quê? Então, tiramos daqui e levamos para Curitiba. É outra realidade. Quem é que vai estar lá em Curitiba? Alguns amigos e, claro, a família. Não vai ser o mesmo sentimento, mas na minha opinião, que trabalhei 15 anos no Poder Judiciário, nada disso mexe com a cabeça de um juiz. Não mexe. Na minha opinião, é claro que existe o jogo jurídico, mas que o juiz vai se deixar influenciar porque o júri é aqui onde aconteceu ou porque lá em Curitiba a decisão, na minha opinião, vai ser a mesma, porque eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito na Justiça. Se a gente não acreditar, então, pelo amor de Deus, né? Agora, tem que ser aqui que aconteceu o crime. Então, vamos aguardar e que aconteça esse ano.